Boa noite, pessoal. Estou gravando esta videoaula para que possamos seguir com a nossa disciplina normalmente, diante do cenário de disseminação do coronavírus, o Covid-19. Espero que esse estilo de aula dê certo e que a gente consiga concluir a nossa disciplina normalmente e no tempo adequado. Então, o tema da aula de hoje é ácidos graxos ômega 3, 6 e 9 em alimentos funcionais. Antes de iniciarmos a conversa sobre o papel dos ácidos graxos como alimento funcional, é importante a gente revisar sobre a estrutura química e função dos ácidos graxos e dos lipídios. Os lipídios são formados a partir de ácidos graxos e os principais lipídios estudados na ciência dos alimentos são os óleos e gorduras. Os lipídios são derivados de hidrocarbonetos e são classificados como ácidos carboxílicos. Os ácidos graxos, por sua vez, são compostos orgânicos indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. As cadeias dos ácidos graxos elas variam de 4 a 36 carbonos, as quais podem ser classificadas como saturadas ou insaturadas, como nós veremos mais adiante. Lembrando que os ácidos graxos eles possuem, em uma das extremidades da sua cadeia carboxílica, uma molécula de carbono ligada a um oxigênio e uma hidroxila, e na outra extremidade um grupo metil. Classificamos os ácidos graxos como saturados e insaturados conforme o número de insaturações ou de duplas ligações presentes na molécula. Dizemos que o ácido graxo é saturado quando ele não apresenta nenhuma insaturação ou dupla ligação na sua cadeia de carbonos. Esses ácidos graxos saturados apresentam sua propriedade física é sólida à temperatura ambiente e estão presentes em alguns alimentos como a gema de ovo, carnes, leites e derivados industrializados como chocolate. Já os ácidos graxos insaturados são aqueles que apresentam pelo menos uma insaturação ou ligação dupla entre os carbonos da cadeia. Eles apresentam propriedade física líquida à temperatura ambiente e estão presentes em alimentos como os óleos vegetais, seja o óleo de soja, milho, girassol ou canola, carne, peixe, leite, óleo de azeite, que seria o óleo de oliva, nos abacates e castanhas. Os lipídios mais simples são os triglicerídeos ou trigliceróis, que são a forma comum de armazenamento de energia. Os trigliceróis são compostos por 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol por meio de ligações ésteres. Os principais lipídios estruturais são os fosfolipídios, glicolipídios e ceras. Nesta figura abaixo, podemos ver a estrutura de um triglicerídeo, onde nós temos uma molécula de glicerol ligado a 3 diferentes ácidos graxos por meio das ligações ésteres. As principais funções biológicas dos lipídios são o armazenamento de energia e isolamento térmico, que é feito por meio dos triacilgliceróis ou triglicerídeos, hormonal e estrutural por meio dos fosfolipídios e glicolipídios, e fora do organismo as suas funções são na indústria alimentícia e de cosméticos. Nesta figura relembramos a bicamada lipídica da membrana celular, que é composta por 2 moléculas de fosfolipídios que, dependendo dos ácidos graxos que compõem esses fosfolipídios, a membrana ela pode ser mais ou menos fluida. Um exemplo dessa fluidez seriam os peixes de água tropicais e temperadas, em que os peixes de água temperada normalmente possuem maior proporção de ácidos graxos poliinsaturados em sua membrana celular, conferindo maior fluidez a baixas temperaturas. Os ácidos graxos podem ser classificados conforme a localização da primeira insaturação ou dupla ligação a partir da extremidade metil. São assim chamados como ômega
e o número do carbono em que se encontra a primeira dupla ligação. Então, aqui nesse exemplo, nessa figura, que a gente pode ver, é uma molécula do ácido alfa-linolênico, onde nós temos a dupla ligação no terceiro carbono, ou seja, a primeira insaturação a partir do grupo metil entre os carbonos 3 e 4, sendo chamado então do ácido graxo ômega 3. Aqui tem, nesse slide, tem mais um exemplo de mais dois ácidos graxos ômega 3, que é o ácido eicosapentaenoico, o EPA, que tem 20 carbonos e 5 insaturações, sendo que a sua primeira insaturação a partir do grupo metil está no quinto carbono, entre o quinto e o sexto carbono. Então, se a gente contar aqui, nós temos o primeiro carbono, o segundo carbono, o terceiro carbono, onde tem a dupla ligação. Nesta outra figura, temos o ácido DHA, que é o docosahexaenoico, onde ele também tem a sua primeira insaturação no terceiro carbono. Então, a gente tem aqui o carbono 1, o carbono 2 e o carbono 3. Então, a dupla ligação está entre o terceiro e o quarto carbono. Outro exemplo, outra classificação do ácido graxo poliinsaturado seria o ômega 6, onde se tem a mesma ideia, em que a primeira insaturação está entre o sexto e o sétimo carbono a partir do radical metila, ou da extremidade metil. Então, aqui a gente tem um exemplo do ácido linoleico, onde, se a gente contar, a gente vê que a dupla ligação está entre o sexto e o sétimo carbono. Então, aqui tem o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, classificado como um ômega 6. Nesse outro slide, a gente tem o exemplo de mais um ácido graxo ômega 6, que é o ácido araquidônico, que é um ácido graxo com 20 carbonos e 4 insaturações ou duplas ligações. E se a gente contar aqui, a gente vai ver que a dupla ligação está no sexto carbono. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tem a primeira insaturação a partir do grupo metil. Um exemplo de ômega 9 é o ácido oleico, que é um ácido graxo que tem 18 carbonos e apenas uma insaturação. É um ácido graxo monoinsaturado, porque ele só tem uma insaturação, e essa insaturação está entre o nono e o 10º carbono, então, a partir da extremidade metil. Então, se nós contarmos aqui os carbonos, a gente tem carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e temos a dupla ligação entre o nono e o 10º carbono. Esse ácido graxo não é essencial, ou seja, ele é sintetizado no nosso organismo e não precisa ser consumido. Aqui um resumo, né, da classificação e das fontes dos ácidos graxos. Então, lembrando que os ácidos graxos podem ser classificados em ácidos graxos saturados, ácidos graxos insaturados, sendo esses insaturados como poliinsaturados, aqueles que apresentam mais de uma insaturação, e os ácidos graxos monoinsaturados, que apresentam apenas uma insaturação. Os ácidos graxos podem ainda ser classificados em ômega 3, ômega 6 e ômega 9, lembrando que o ômega 9 seria um monoinsaturado, por exemplo, o ácido graxo encontrado no azeite de oliva, no abacate, em castanhas e amêndoas. O ômega 6, que são poliinsaturados, que pode ser encontrado no óleo de milho, óleo de canola, de girassol. E o ômega 3, que seriam encontrados principalmente em peixes, crustáceos. E o ácido alfa-linolênico em linhaça, soja e nozes. As pesquisas sobre os ácidos graxos, elas tiveram início nos anos de 1970, onde os pesquisadores Bang e Dierberg observaram 130 esquimós
que viviam na Groenlândia, onde eles tinham uma dieta rica em gordura poliinsaturada, ou seja, eles consumiam bastante peixes e mamíferos marinhos e tinham uma dieta pobre em carboidrato. Eles observaram que essa população apresentava uma incidência reduzida de doenças cardiovasculares e não tinham casos de diabetes. Em contrapartida, eles observaram numa população de esquimós da Dinamarca, que consumiam uma dieta mais industrializada, uma incidência maior de aterosclerose e de doenças cardiovasculares. A partir daí, eles começaram a pesquisar e a querer entender melhor essa diferença entre os dois grupos e perceberam que, na verdade, a diferença que tinha entre essas duas populações realmente era a dieta, onde havia um consumo maior de ácidos graxos da série ômega 3 na população de esquimós que viviam na Groenlândia e consumiam peixes e animais marinhos. Mas existe a questão que a gente não pode esquecer, ou que está sempre em nossa mente. Será que todo peixe é fonte de DHA e EPA? E a gente sabe que não. Na verdade, são fonte de ácidos graxos DHA e EPA, que são exemplos de ácidos graxos ômega 3, aqueles peixes que possuem em sua cadeia, lá no início da cadeia, o fitoplâncton, ou seja, pequenos animais que consomem esse fitoplâncton, que é rico nesses ácidos graxos. A partir daí, esses pequenos animais são consumidos por outros peixes na cadeia e, por fim, os peixes que apresentam uma grande quantidade ou quantidade significativa desses ácidos graxos consomem nessa cadeia esses pequenos animais que por sua vez consumiram o fitoplâncton, que é rico em EPA e DHA. A produção, então, de EPA e DHA a partir do fitoplâncton é conhecido que o fitoplâncton tem a síntese de ácido alfa-linolênico, que é o C18,3, ou seja, que possui 18 carbonos e 3 insaturações, que é um ômega 3. A partir dessa síntese, existe a ação das enzimas desaturase e elongase, que ocorre a síntese do ácido eicosapentaenoico, que é o EPA, e a partir desse, a síntese de ácido docosahexaenoico. Ou seja, as desaturases são enzimas que inserem duplas ligações, ou seja, inserem insaturações, e as elongases são aquelas que aumentam ou acrescentam as cadeias de carbono nos ácidos graxos. As doses recomendadas dos ácidos graxos, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma dose recomendada de ácido linolênico de 1,6 gramas por dia para homens e de 1,1 gramas por dia para mulheres, de EPA e DHA 200 mg por dia, segundo a FAO e a Comissão Europeia de Pesquisa para Recomendações Lipídicas. Em relação ao ômega, a ômega 6 e ômega 9 é recomendado para ômega 6 16 gramas por dia para homens e 12 gramas por dia para as mulheres. E ômega 9, entre 10% e 15% da ingestão de gordura total, é recomendado que se consuma ômega 9. Para alcançar essa meta, é preciso ingerir de 2 a 3 porções de peixes por semana ou apostar num suplemento. Isso em relação ao EPA e ao DHA. É importante ressaltar que existe uma relação importante entre ômega 6 e ômega 3, ou seja, o consumo de ômega 3 também não pode ser exagerado ou acima do limite, porque existe essa relação ômega 3 e ômega 6, que são ácidos graxos que têm competição na hora da sua síntese. Antes da industrialização, geralmente os ácidos graxos eles possuem uma proporção de 1:1 a 2:1 entre esses ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. Após a industrialização, existe um aumento dessa razão, ou seja,
maior incidência de ômega 6 do que ômega 3. Mas a relação adequada é variada, mas o que se recomenda, segundo Cipolos 2002, Fernandes 2011 e Martin 2006, é que se tenha uma relação entre 5:1 a 10:1, ou seja, que se tenha 5 porções de ômega 6 em função de uma porção de ômega 3, de 10:1. A razão entre esses dois ácidos graxos. Um pouco da história, ou como é o consumo de poliinsaturados, ômega 6 e ômega 3, durante o desenvolvimento do homem. A gente pode perceber que, na época, né, quando o homem ainda era caçador ou colhedor, havia uma maior proporção, tinha por volta de 26, 27% de consumo de lipídios totais, por volta de 12% de lipídios saturados e por volta de 5% entre ômega 6 e ômega 3. No entanto, hoje, na era mais industrial, industrializada, a gente pode ver que houve um aumento de consumo de lipídios totais, com um pequeno aumento dos lipídios saturados e um aumento significativo no consumo de ômega 6 e uma redução no consumo de ômega 3. Talvez uma redução, principalmente no Ocidente, onde a gente tem um menor consumo de peixes e frutos do mar. Essa relação ômega 6 e ômega 3 é importante porque existe uma competição pelas enzimas dos ácidos graxos ômega 6 e ômega 3, que é da dessaturação e alongamento da cadeia. Então, existe uma maior afinidade por ômega 3, que é influenciada pelos níveis de ácido linoleico na dieta, ômega 6, e maior concentração de ômega 6, que tem a capacidade de alongar a cadeia dos ácidos graxos linolênicos. A maior razão de ômega 6 e ômega 3 tem uma maior produção de eicosanoides ou desses compostos pró-inflamatórios. As recomendações, né, para as dietas ricas em ômega 3, vale lembrar que a dieta ocidental tem uma proporção de 20:30, ou seja, de 20 a 30 de ômega 6 para 1 de ômega 3, sendo a proporção ideal de 5:1. E segundo a recomendação diária de ômega 3 nos países da Dinamarca, Reino Unido, Canadá e Japão, é de 1 a 2 gramas por dia de ômega 3. O enriquecimento com ômega 3 nos alimentos tem que ter um cuidado, porque ômega 3, eles são ácidos graxos poliinsaturados, precisa ter maior cuidado com a oxidação, às vezes até o uso de antioxidantes como vitamina E ou vitamina C é necessário para evitar esse tipo de oxidação e rancificação dos alimentos. O consumo de pescado mundial e no Brasil é bastante diferente. A gente pode observar que o consumo mundial é de 20,5 quilos per capita por ano, segundo a FAO de 2019, e no Brasil esse consumo é de apenas 10 quilos per capita por ano. O recomendado é que se tenha um consumo de pelo menos 12 quilos per capita por ano para que se tenha um consumo adequado de ômega 3 pela dieta. Agora, então, falando sobre o metabolismo, né, dos ácidos graxos no organismo, onde nós temos a absorção, a digestão dos ácidos graxos no estômago, que sofre a ação das lipases, a absorção e término dessa digestão no intestino delgado, os quais são absorvidos e reestruturados em triacilgliceróis, os quais são transportados na forma de quilomicrons, que são transportados até os tecidos periféricos e o fígado, onde podem sofrer a ação das lipases novamente, havendo a liberação dos ácidos graxos e do glicerol. E esses ácidos graxos são utilizados ou enviados para os tecidos como fígado, músculo e tecido adiposo, sendo armazenados ou utilizados nesses tecidos,
e os quais podem também ser utilizados nas membranas, nas plaquetas, nas células endoteliais e outras, que têm um papel importante. O metabolismo, então, dos ácidos graxos no organismo a partir dos ácidos graxos essenciais, lembrando que nós temos a formação ou a síntese dos ácidos graxos ômega 6 a partir do ácido linoleico, qual é essencial, ele precisa ser adquirido na dieta, ser consumido na dieta, e a partir desse ácido linoleico temos a ação das enzimas desaturase e elongase, e depois uma beta-oxidação peroxissomal, onde se tem, a partir do ácido linoleico, a síntese de docosa pentaenoico, que é um ácido graxo de 22 carbonos e 5 insaturações, e o ácido araquidônico, o qual dará origem aos eicosanoides, que a gente vai ver mais para frente. E a mesma coisa em relação aos ácidos graxos ômega 3, que são sintetizados no nosso organismo, desde que nós tenhamos o ácido alfa-linolênico, que é um ácido graxo essencial. A partir desse ácido graxo essencial de 18 carbonos e 3 insaturações, nós temos enzimas do nosso organismo que são capazes de conferir mais insaturações e aumentar a cadeia carbônica, dando origem ao ácido graxo eicosapentaenoico, que é o EPA, e o ácido graxo docosahexaenoico, que é o DHA. Então, nós somos capazes, ou nós temos enzimas para a formação e síntese desses ácidos graxos, desde que nós tenhamos em nossa dieta os ácidos graxos essenciais, como o alfa-linolênico e o alfa-linolênico e o ácido linoleico. Então, aqui, mostrando a síntese, né, dos eicosanoides, que a partir do alfa-linoleico nós temos a síntese do ácido araquidônico. A partir desse ácido araquidônico nós temos a síntese dos eicosanoides, que seriam as prostaglandinas e leucotrienos das séries 2 e 4, ou seja, o TXA2, o PGE2 e PGI2, e dos leucotrienos, por exemplo, LTB4. Esses ácidos graxos são mediadores pró-inflamatórios, ou seja, aqueles que têm a função de iniciar um processo inflamatório. E em relação ao ácido linolênico, que é responsável pela síntese do EPA e do DHA, eles são responsáveis pela síntese dos eicosanoides, como as prostaglandinas e leucotrienos da série ímpar, que das séries 3 e 5, os quais têm ações anti-inflamatórias. Por isso, essa diferença ou esse papel importante do ômega 3 na proteção contra doenças como doenças cardiovasculares e autoimunes. Então, aqui só repetindo um pouquinho daquele papel lá do ácido linoleico e do ácido alfa-linolênico, que a partir da ação da ciclooxigenase e lipooxigenase, nós temos a síntese dos eicosanoides da série par ou ímpar, onde eles conferem ou têm funções pró- e anti-inflamatórias. O mecanismo, então, de ação desses ácidos graxos ômega 3 é que eles têm a função da síntese da família dos eicosanoides, como nós vimos anteriormente, que tem atividades fisiológicas e farmacológicas. Essas atividades ou a família desses eicosanoides são as tromboxanas, prostaglandinas, os leucotrienos e prostaciclinas e derivados dos ácidos graxos hidroxilados. O papel de alguns desses eicosanoides, como por exemplo as tromboxanas, tem uma atividade vasoconstritora e agregação plaquetária, onde se tem maior chance de coagulação, aumento da pressão sanguínea e é precursora de trombos.
As prostaglandinas, como a prostaciclina, é produzida nas paredes dos vasos sanguíneos e tem um efeito de antiagregação plaquetária e diminuição da pressão sanguínea. E os leucotrienos apresentam uma atividade na constrição da musculatura bronquial e mediadores de processos inflamatórios. Aqui mostrando para vocês como é essa síntese, né, dos ácidos graxos essenciais nos alimentos. Então, se nós pensarmos nos alimentos vegetais, onde nós temos a síntese de ácido oleico, linoleico e linolênico, assim, a partir do acetil-CoA, de uma molécula de acetil-CoA, se tem a síntese de um ácido oleico. A partir do ácido oleico, existe a síntese, né, do ácido linoleico e linolênico, lembrando que esse processo não ocorre no nosso organismo, por isso nós precisamos ter na dieta o consumo de ácido linoleico e linolênico. Nas algas marinhas ou plâncton em pescados, na verdade, a gente tem a presença desse ácido alfa-linolênico, assim como acontece no nosso organismo. A partir dele, a síntese do EPA e do DHA. E em relação ao nosso metabolismo, né, no metabolismo nos mamíferos, no consumo desses ácidos graxos, na verdade, a partir desses ácidos graxos, nós temos a síntese do ácido araquidônico. Se nós temos a síntese do araquidônico a partir do linoleico, nós temos a síntese dos eucotrienos da série par, ou seja, 2 e 4, e se nós tivermos em nosso metabolismo, na verdade, estiver ocorrendo o metabolismo do ácido eicosapentaenoico, na verdade, nós temos a síntese dos eicosanoides da série 3 e 5, ou seja, ímpares. E quais são os benefícios, né, atribuídos ao ômega 3? Na verdade, o ômega 3 já foi associado à redução de colesterol, à redução de triglicéridos no plasma sanguíneo e do LDL, do colesterol LDL, assim como o aumento do colesterol HDL, e confere um controle nas doenças cardiovasculares, inflamatórias e autoimunes, assim como de hipertensão. Em específico, o DHA, que é um ácido graxo essencial no desenvolvimento do cérebro e retina de recém-nascidos, está associado à depressão, mal de Alzheimer, acuidade visual e déficit de atenção e hiperatividade. O mecanismo de ação desse ômega 3, ele tem papel fundamental na regulação da síntese dos eicosanoides, como nós vimos, já que as enzimas para a síntese desses eicosanoides, seja da série par ou seja da série ímpar, onde um tem ação pró-inflamatória e a outra anti-inflamatória, o ômega 3 tem essa regulação, a alteração de vias intracelulares de sinalização, a regulação da atividade de fator de transcrição. Aqui está demonstrado mais uma ação importante dos nutrientes ou dos alimentos funcionais em relação à expressão gênica, como a gente comentou anteriormente, mas que vai ser melhor detalhada na aula de nutrigenômica, e a alteração do estado antioxidante. O principal mecanismo, então, é a regulação da síntese dos eicosanoides, como nós vimos naqueles mecanismos anteriores, que tem o controle do processo anti-inflamatório. Então, o consumo de ácidos graxos ômega 3 é eficiente na regulação de formação dos eicosanoides. Então, nessa formação dos eicosanoides está o principal papel dos ácidos graxos ômega 3 na nossa saúde. E qual que seria o papel ou a associação, né, do ômega 3 e o cérebro? É que, na verdade, os ácidos graxos poliinsaturados em óleos de peixe podem proteger contra o desenvolvimento de demência, porque o DHA no sangue permite, né, a atividade cognitiva em idosos saudáveis e em pacientes com a doença de Alzheimer. A gente sabe que 10% do peso do cérebro seco é DHA, o qual aumenta o crescimento neuronal, melhora a sinaptogênese, atua na neurogênese e na neuroproteção. Quando eu fiz a análise de ácidos graxos do cérebro dos suínos, do meu experimento em que eu os alimentei com diferentes dietas
de ácidos graxos, a gente observou que o cérebro desses animais apresentou de 7 a 12% de ácidos graxos, de 10 a 12% de DHA no cérebro desses animais. No estudo de 2010 de Yurko, Mauro e colaboradores, eles tiveram o objetivo de avaliar os efeitos da suplementação de DHA sobre as funções cognitivas em idosos com leves queixas da falha na memória. Para esse estudo, eles utilizaram 485 idosos com mais de 70 anos, que eram saudáveis, mas com leves queixas de memória. Eles tiveram 2 grupos, um grupo que recebeu 900 mg por dia de DHA via oral por 24 semanas e o grupo que recebeu apenas o placebo. Após essas 24 semanas de estudo e consumo do DHA, os pesquisadores observaram uma melhora na aprendizagem e função de memória desses idosos e o grupo que recebeu o DHA apresentou uma melhoria de 7 anos no desempenho. Já num outro estudo de 2007, os pesquisadores fizeram um estudo no cérebro de pacientes depressivos após a morte desses pacientes e de pacientes que eram normais. Eles observaram uma associação na redução de DHA com maior incidência de depressão e suicídio. Então, eles estudaram o córtex órbito-frontal de 42 pacientes, onde 27 desses cérebros eram de pacientes normais e 15 de pacientes depressivos. Eles observaram que os pacientes depressivos apresentavam 22% de DHA no cérebro, as mulheres 32% de DHA e os homens 16% de DHA no cérebro. Então, eles concluíram que há relação entre menor porcentagem ou conteúdo de DHA no cérebro e a incidência da depressão. O DHA ele é super importante para o desenvolvimento infantil. Estudos já mostraram que durante a gravidez e desenvolvimento neonatal, o consumo de ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 são essenciais no desenvolvimento desde o período fetal até 2 anos de idade, e a ação desses ácidos graxos, na verdade, durante o desenvolvimento da retina e do cérebro e na formação de componentes estruturais e de síntese de membranas. Exemplos de fonte de DHA para as crianças, é o leite materno, mas além do leite materno, aquelas crianças que não consomem, o leite materno, eles podem estar consumindo fórmulas infantis que são enriquecidas ou que apresentam DHA. O recém-nascido ele não tem capacidade de elongação e dessaturação dos ácidos graxos, por isso ele precisa consumir esses ácidos graxos através das fórmulas infantis. A quantidade de DHA presente no leite materno está relacionada à dieta da mãe, então a suplementação com DHA durante a gestação e mesmo a amamentação é importante. A AFAO indica, sugere a ingestão de 200 mg por dia de DHA para as gestantes. A genética materna também pode contribuir para a variação de ácidos graxos no leite materno. Outro estudo sobre a associação dos ácidos graxos, principalmente do DHA, em relação à incidência de autismo. Então, nesse estudo de Al-Farsi de 2013, o objetivo foi investigar o nível sérico em ingestão dietética de DHA entre as crianças recentemente diagnosticadas com autismo. Nesse estudo foi caso controle e envolveu 80 crianças, e as crianças com autismo elas apresentavam menor consumo em níveis séricos de DHA. Então, os ácidos graxos eles também são essenciais para as doenças cardiovasculares. Nesse estudo, eles fizeram
um estudo para ver se o EPA e o DHA tinham um efeito protetor cardiovascular, e eles observaram uma maior probabilidade de morte súbita, arritmias e aterosclerose naqueles que tinham menor consumo de EPA e DHA. E o mecanismo de ação desses ácidos graxos é uma menor concentração de triglicerídeos plasmáticos. Os ácidos graxos ômega 3, eles têm interações com fosfolipídios da membrana e alteração nas lipoproteínas celulares, o que altera também toda a parte de recepção e transporte de moléculas. Em relação ao câncer, os ácidos graxos ômega 3 têm ligação entre a ingestão de gordura e ocorrência de câncer. Dietas ricas em ômega 3 e dietas ricas em ômega 6. O mecanismo de ação, então, o estudo in vitro de Fanahashi, em 2008, mostrou que o ácido araquidônico estimulou o crescimento de células cancerígenas em pâncreas e o EPA suprimiu o crescimento. Então, se a gente pensar sempre naquela relação que nós vimos da síntese, né, dos eicosanoides, a partir do ômega 6 e do ômega 3, a gente consegue entender esse papel. A biodisponibilidade, a definição, como a gente já viu na outra aula, esses autores estudou o efeito da matriz dos alimentos na absorção dos ácidos graxos poliinsaturados. Ele fez uma comparação do iogurte, da barra de cereais e da cápsula com óleo de peixe. E ele viu que o iogurte foi o que apresentou maior disponibilidade desses ácidos graxos insaturados. Já esse outro autor, Austria e colaboradores, de 2008, teve como objetivo avaliar a biodisponibilidade do ácido linoleico da linhaça, inteira triturada no óleo, em muffins, ou seja, naqueles bolinhos, e o óleo foi o que apresentou maior biodisponibilidade desses ácidos graxos poliinsaturados. Então, em relação a interações medicamentosas, os ácidos graxos também têm um papel importante, onde muitas vezes a combinação dos ácidos graxos poliinsaturados com estaminas tem a redução do LDL, o que é interessante. Lembrando que as estatinas são os medicamentos utilizados para redução de colesterol, mas hoje já se sabe que que as estatinas podem ocasionar a diabetes do tipo 2, então esses são medicamentos ou interações que devem ter assistência, né, pelo médico. E em relação ao efeito do processamento, principalmente nas oleaginosas, em relação à qualidade desses ácidos graxos, a gente sabe que o processamento pode afetar a estabilidade oxidativa desses ácidos graxos, principalmente porque eles são ácidos graxos de cadeia longa e insaturados. Então, os ácidos vegetais brutos são mais estáveis que os refinados. Por exemplo, o azeite extra virgem, que é obtido, né, por compressão a frio. A oxidação, que é a exposição ao calor e oxigênio, prejudica, né, a qualidade desses ácidos graxos a partir do óleo oxidado. E quanto maior o grau de insaturação, sabe-se que menor é a estabilidade oxidativa. Um assunto interessante, que é sempre polêmico, é em relação ao uso do óleo de coco para perda de peso e para algumas dietas específicas, o que precisa ser bastante avaliado e estudado. Então, lembrando que o óleo de coco, né, ele é rico em ácidos graxos saturados, principalmente o ácido láurico e o mirístico, ou seja, ele tem 45% de láurico e 18% de mirístico, que são ácidos graxos saturados. E o consumo de ácidos graxos saturados, a gente sabe que está ligado a algumas doenças, principalmente as doenças cardiovasculares. E a gente precisa ter cuidado quando se associa, né, que o consumo de óleo de coco pode trazer benefícios como o emagrecimento, mas isso não tem ainda evidências científicas de eficácia e pode apresentar outros riscos ou potenciais riscos para a saúde, como a gente comentou, de um alto teor de gorduras saturadas, ou que ocasiona o aumento, né, do sistema pró-inflamatório, causando doenças
como a aterosclerose. Como considerações finais, então, é necessário um menor consumo de óleos e grãos ricos em ômega 6 e um aumento de ômega 3, mas isso aqui vale relembrar que precisa sempre estar se mantendo a relação ideal de ômega 6 e ômega 3. Na era paleolítica, essa relação era de 1:1 ou 1:2. Hoje, apesar de se recomendar uma relação de 5:1, já tem estudos mostrando um padrão atual de 17:1. O propósito, então, é controlar a resposta inflamatória exacerbada. E o EPA e o DH, eles são considerados essenciais para o desenvolvimento visual e cerebral do bebê antes e após o nascimento. Os ácidos graxos ômega 3, eles são fundamentais na prevenção de doenças. Lembre-se sempre daquela figura onde a gente tem o metabolismo, né, do ômega, ou a síntese, né, dos ácidos graxos a partir do ômega 3 e do ômega 6. É importante uma ingestão equilibrada de ômega 6 e ômega 3, uma vez que este primeiro desencadeia efeitos inflamatórios. E ainda existem estudos escassos do ômega 9 na prevenção de doenças. Eu abro um parênteses aqui, onde o meu estudo científico está nessa área, que é o uso de óleo rico em ácido graxo oleico na prevenção de doenças. E o aumento no mercado de produtos enriquecidos com ácidos graxos ômega 3 é bastante evidente, e o maior consumo, principalmente de cápsulas de ômega 3 pelos consumidores, e a apresentação desse produto no mercado também é bastante grande. E assim eu termino essa aula que teve o tópico, né, dos ácidos graxos, mostrando a importância desses ácidos graxos na nutrição humana. Ele tem um papel fundamental na proteção de doenças, principalmente nas doenças inflamatórias. E eu espero que essa aula tenha tido uma fluidez, e que vocês gostem desse tipo de aula, e que a gente possa continuar com esse estilo de aula até se resolver, ou até a gente ter uma posição em relação à disseminação, né, do coronavírus. Obrigado pela atenção de vocês, e eu vou estar disponibilizando essa aula e colocando também no Stoa o exercício para fixação, para vocês me entregarem na próxima aula. Obrigada.